favoritismo é do São Paulo, uma odd boa, e aí? Sim. Dá pra confiar nessa vitória tricolor? Vamos falar agora do duelo entre paulistas e cariocas, né? São Paulo e Vasco. Sim. Jogo quinta, 9h30 lá no Morumbi, né? Jogo pela 12ª rodada. São Paulo e Vasco não estão bem, né? Estão ali mais Cara, o São Paulo vem pra duas baixo derrotas do que seguidas em cima, né? Mas o São Paulo ainda passa mais confiança. Eu acho que é porque o Vasco fora de casa é uma coisa inacreditável, velho. A força do Vasco é São Januário e, eventualmente, aí realmente os planos de Diniz darem certo, né? Eu acho que esse é o foco do Vasco aí na temporada. Vamos lá dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor. O retrospecto recente é até similar, a gente vai dar uma relativizada já, a gente dá uma olhadinha. Mas em termos de classificação, os times estão parecidos, né, Fabiano? Exatamente. Então lá na parte de baixo, né, o São Paulo é só o 13º com 12 pontos e o Vasco é o 15º com 10, né? A distância do São Paulo para a zona é de 2 pontos e da equipe do Vasco é só na diferença ali de saldo de gols, né? Então, de fato, duas equipes que estão mal e podem... Cara, o Vasco pode entrar, né? O São né, Paulo pode entrar na zona também, né, não? Se mas... o Inter ganhar, o Vasco, no caso, ganha do próprio São Paulo, o Vitória e o Fortaleza ganharem. A combinação um pouco mais complicada, mas... Dá pra dormir na zona do São Paulo, olha que loucura. Ou ficar muito próximo dela, né? Bom, vamos para os confrontos, começando pelo São Paulo, que... Perdeu do Bahia, né? Perdeu do Bahia 2-1. Antes, tinha vencido o Tadieres 2-1. Passou de fase. Passou de fase, líder do grupo, né? Uma competição que tá bem, né? Libertadores e Copa do Brasil. Mais um Brasileirão, derrotas aí, 2 derrotas para Mirassol. Essa pro Mirassol foi absurdo, né? Apesar do Mirassol estar fazendo uma boa campanha, né? O São Paulo não perdia em casa há um tempo, né? Sim. Então, perder no Morumbi foi algo raro de acontecer. Aí teve a classificação ali contra o Timba na Copa do Brasil, venceu o Grêmio antes por 2-1, empatou contra o Libertad. Cara, ele dentro de casa, ele realmente aí foi esse vacilo contra o Mirassol, mas ao longo da temporada é um time que dentro de casa é muito forte, né? E é justamente o oposto do Vasco da Gama. Cara, isso aqui é inacreditável. Estudando a partida, né? O Vasco, como visitante no ano de 2025, ele só tem 3 vitórias, que foram contra Nova Iguaçu, Copa do Brasil, União Rondonópolis, Copa do Brasil, e Maricá. 3 vitórias como visitante em 2025 inteiro. Os últimos 10 jogos como visitante, o Vasco ele tem 2 empates e 8 derrotas. E os 2 empates foram Operário pela Copa do Brasil e Melgar pela Sula. Cara, ou seja, qualquer joguinho mais complicado que o Vasco tem fora de casa, ele perde. É impressionante, realmente o momento do Vasco não é bom. Até o último jogo pelo Brasileirão, que foi em casa, ele também perdeu. Venceu o Melgar, né? Conseguiu a classificação para a segunda fase da Sul-Americana, perdeu o clássico para o Fluminense, empatou com o Operário no tempo normal. Classificou nos pênaltis, venceu o Fortaleza mais em casa, né? Mais fora. Perdeu para Lanús, perdeu para o Vitória com 1 a mais. Cara, olha essa sequência aqui, ó, de 3 jogos de visitante do Vasco. Perdeu para o Puerto Cabello 4-1, né? Time venezuelano. E perdeu do Palmeiras por 1-0 em casa, mas foi uma mega rincha, né? Pode ser que foi fora também. Então bota mais uma derrota fora aí. Realmente complicado. O Vasco não passa confiança. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, né? Porque o favoritismo é do São Paulo, uma odd boa, e aí? Sim. Dá pra confiar nessa vitória tricolor? Eu acho que assim, dá pra confiar, mas eu até esperava uma odd mais baixa do São Paulo, pra ser sincero, tá? E isso aí vai acabar abrindo margem pra gente ter uma opção mais segura à disposição. Mas eu deixo como recomendação aí sim, também a vitória do tricolor, pra o apostador mais ousado, que quiser um lucro um pouquinho maior, eu acho que vale a pena. Eu acredito que o São Paulo vai ganhar o jogo, tá? Mas, como eu disse que a odd ela está até um pouco mais alta do que eu esperava, lá na aba especial, disponível na Bet Nacional, a gente encontra aí, digamos que, apostas esportivas não tão habituais. E uma delas que eu gosto bastante para esse confronto é para o São Paulo vencer um dos tempos. Por quê? Cara, que é mais seguro. Se ele for ganhar o jogo, ele vai ter que ganhar um dos tempos, né? E aí, suponhamos que o São Paulo faça 1-0 no primeiro tempo, aí quando for no segundo tempo ele leva um empate. A vitória vai dar red, mas aqui vai dar green. Ou uma virada. Ou até uma virada também, enfim, não importa. Aqui é ele ter que ganhar um dos tempos. A gente tem que separar a partida como se fossem 2 jogos diferentes, ou o São Paulo ganha o primeiro tempo, ou ele ganha o segundo. Lembrando que no segundo tempo não é o somatório dos jogos não, tá? Por exemplo, se o Vasco fizer 1-0 no primeiro tempo, certo? E o São Paulo no segundo tempo empata o jogo e termina 1-1, vai dar green essa aqui, porque o São Paulo venceu o segundo tempo. Essa que é a grande questão. Não é como se o resultado final de 1-1 que fosse o que for considerado, não. Cada tempo é o placar. Então, eu acho que aqui acaba... Acho não, né? É certeza que aqui é mais seguro. A odd é acima de 1.5, a gente se protege um pouquinho a mais. Então, vamos nessa aqui. Muito bem. Então, o São Paulo vencer um dos tempos, acima de 1.50, fica sendo a nossa dica aí para esse duelo contra a equipe do Vasco.